paz do Senhor, minhas irmãs, e aí, tudo bem? Vamos aí para mais um devocional. Lembrando que nós estamos fazendo esse devocional baseado no livro Mulheres Extraordinárias, da pastora Elaine Cardoso. O texto de hoje é da Flávia Cardoso. E o capítulo 15, ela fala que uma mulher extraordinária, ela influencia. E nós vamos estar falando sobre Eva. Vamos orar, minhas irmãs? Senhor Jesus, eu gostaria, Deus, nesse momento, de te entregar as nossas vidas em tuas santas mãos. Senhor, como mulheres que somos, sabemos que exercemos influências de muitas formas diferentes e gostaria de te pedir, ó Deus, que nos instruísse dentro daquilo que o Senhor quer que nós façamos, a forma correta de influenciar umas às outras e todos aqueles que estão ao nosso redor. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Então, o capítulo 15 diz que ela é influência. Lembrando que uma mulher extraordinária não é uma mulher perfeita, uma super heroína, uma pessoa que não erra, não. Uma mulher extraordinária é aquela que sai do óbvio. Então, se o seu óbvio é agir de uma forma, a partir do momento que você começa a agir de uma forma diferente, você se torna uma mulher extraordinária. Então, o capítulo 15 diz que ela é influência. O texto base é em Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Em Isaías 43, 25 diz assim: Sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. A escritora coloca também uma frase do A.W. Tozer que diz assim: É impossível alguém se arrepender de fato sem ter uma profunda decepção consigo mesmo. Bem, quando nós falamos de Eva, a associação imediata que fazemos é a mulher que inseriu o pecado no mundo. A mulher que foi enganada pela serpente e a mulher que nós não devemos ser. E é assim que Eva é conhecida em todo o mundo. Somos desafiadas hoje a olhar a história de Eva por um outro ângulo. O que nós podemos aprender, através da vida de Eva? Bem, apesar do seu pecado, Eva foi uma mulher extraordinária. Afinal, foi a única mulher que não nasceu através de uma outra mulher. Ela foi a primeira a ser ajudadora do seu marido, foi a primeira mãe a sentir dor de parto e foi a primeira mãe também que teve a infelicidade de sentir a perda de 2 filhos ao mesmo tempo. Eva foi o ponto de partida de todas nós sobre as nossas dores emocionais que nós mulheres sentiríamos no decorrer da humanidade. Ela pecou como todas nós pecamos todos os dias. E ela sofreu a consequência do seu ato, sendo expulsa do paraíso. Uma coisa que percebemos é que, mesmo cometendo o pecado da desobediência a Deus, Eva não deixou de ser abençoada. Pois a Bíblia diz que Eva teve mais filhos, e filhos são bênção do Senhor. Muitas vezes temos a tendência de pecar e acabar ficando estacionada dentro daquele pecado, com um certo sentimento de culpa. Mas nós vemos através de Eva que o Senhor nos perdoa dia após dia. Cuidado também para você não pensar que o fato de você estar recebendo bênçãos de Deus é um sinal que você está sendo aprovada por Ele. Na verdade, Deus é um Deus abençoador, independente dos nossos pecados. Não vamos nos esquecer que o diabo está diariamente a nos oferecer propostas, assim como ele fez com Eva. E muitas das vezes nós também caímos. Esquecemos com facilidade das promessas do Senhor e nos deixamos levar pelos prazeres momentâneos. Uma coisa é fato: a história de Eva nos mostra que o inimigo das nossas almas tem uma forte tendência a investir primeiramente na mulher. Você já se perguntou o porquê disso? Minhas irmãs, a resposta é muito simples. É através de nós mulheres que o mundo se perpetua. Nós fomos seres escolhidos por Deus para gerar vida. E vida é tudo que o mal tenta ceifar. E por isso, desde o início, que ele tenta nos parar, mulheres extraordinárias.
Já parou para pensar que uma mulher confusa, ela não consegue entender a grandiosidade da honra que foi concedida por Deus a nós e que o nosso papel em ocupar essa terra é fundamental? É verdade que o primeiro homem foi a obra-prima do Criador, mas a mulher foi a quem ele confiou o papel de desenvolvimento de toda a humanidade. Sim, a dor do parto foi uma punição pela desobediência, mas a bênção ela não foi retirada das nossas vidas. Ele continua a abençoar com filhos e conduzir os nossos filhos ao ensinamento, dando-lhes também o direito de escolhas. Não podemos esquecer que o nosso livre-arbítrio nos traz consequências das nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins, afinal, a lei da semeadura ela ainda está em vigor. Mas Deus ele sempre nos dá a oportunidade de nos redimir. Finalizando, queremos incentivá-las a buscar a presença do Espírito Santo, pois somente assim podemos resistir às ofertas do diabo. Preencha o seu dia, minhas irmãs, ouvindo aquilo que vai edificar a sua vida. Ouça louvores, ministrações da palavra, podcasts cristãos, pois dessa forma nós estaremos buscando uma proximidade com Deus. E certamente iremos fazer o mal perder a força sobre nós. Seja você uma mulher extraordinária que irá aproveitar da influência que você tem sobre o seu marido e ajude nas suas questões. Sejam elas emocionais, aí ouvindo aquilo que ele tem a dizer. Sejam elas espirituais, orando por ele, ou que até quem sabe, orando com ele. E mesmo físicas, às vezes oferecendo um remédio, marcando uma consulta. Seja um exemplo nos meios sociais ao qual você convive. Não se esqueça que as nossas atitudes, elas testemunham Cristo de uma forma a qual as nossas palavras jamais conseguirão. Tenha uma certeza na sua vida. Você foi chamada a esse mundo para transformar vidas. E a primeira vida a ser transformada é a sua, minha irmã. Então erga a sua fé, siga adiante e cumpra o seu propósito. Você é uma escolhida por Deus. Nesse texto, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a questão do direito de escolha, Às vezes a gente colhe frutos, Nós colhemos, da nossa própria semeadura, mas nós não queremos. E Eva é uma das mulheres que nos faz, é a primeira mulher, descrita aí na história, na Bíblia, e ela de cara ela já nos ensina isso, que independente das bênçãos do Senhor nos alcançar, nós sempre estaremos colhendo o fruto daquilo que semeamos. Então, tenha sempre na sua mente que o nosso livre-arbítrio, ele vai trazer consequências sobre as nossas vidas. E que nós possamos realmente usar das nossas influências para fazer coisas boas, Algumas de nós têm maridos que não são cristãos, outros têm maridos que são cristãos, mas realmente precisam de um auxílio. O Senhor fez homem e mulher, não foi à toa, cada um tem o seu papel. E o nosso papel como mulheres é realmente nós sermos auxiliadoras, E que nós possamos realmente auxiliar os nossos maridos naquilo que eles realmente estejam precisando. E quando ela termina aqui dizendo que nós fomos chamadas para transformar vidas e a primeira vida tem que ser a nossa. Às vezes é tão fácil nós olharmos para a vida do outro e identificar aquilo que o outro precisa mudar e nós não conseguimos ter a mesma visão sobre nós mesmos. Então eu te convido a fazer um período aí de reflexão sobre a sua vida, sobre aquilo que precisa ser mudado em você para que você possa se lançar diante de Deus. Bem, então eu gostaria de fazer aquela pergunta final. Como vai ser a sua oração sobre a característica de ser influência de uma mulher extraordinária? Será que vai ser de arrependimento e confissão? Afinal de contas, você sabe que você não influencia em exatamente nenhuma das oportunidades que o Senhor te concede? Será que você vai profetizar sobre a sua vida? Ou será que você vai agradecer porque você já olha para você e vê que você já caminha nesse lugar? Nós não temos uma hora da prática hoje, mas nós temos o desafio diário, que é bem extenso.
Então a escritora coloca assim: faça uma reflexão nesse momento, peça a Deus e responda cada uma das questões a seguir, mas permita que o Espírito Santo fale com você. Primeira pergunta: pelo que eu estou arrependida? Segundo: qual a origem do erro que eu cometi? Terceiro: o que poderia ter feito de diferente para evitar esse erro? Quarto: existe algo que você possa fazer hoje para consertar? Quinto: como posso agir daqui para frente para não cometer mais a mesma falha? E sexto e último: escreva um texto bíblico que mais fala com você sobre amor e perdão. Essas são as dicas para uma mulher extraordinária alcançar a característica de ser influente. Declare sobre a sua vida, minha irmã: eu serei uma mulher influente. Lembrando que é um passo de cada vez para você se tornar a mulher que você nasceu para ser, uma mulher extraordinária. Obrigada, minhas irmãs. Tchauzinho e até a próxima.